Bom dia, olá a todos e todas, né? Eu sou a professora Catarina Marcolin, eu sou professora do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências, da Universidade Federal do Sul da Bahia, e este é o componente de Estatística para Ciências. Neste quadrimestre, nós teremos o prazer também de ter a professora, a mestranda Flora Guinelli, como fazendo o estágio de docência com vocês. Então, ela também vai dar aulas para vocês, tá? Sob minha supervisão constante, mas vocês também vão ter aulas com a Flora, tá? Comigo e com a Flora. Então, este primeiro vídeo, ele é para que eu possa fazer uma apresentação do plano de ensino-aprendizagem desse componente curricular e falar um pouquinho de como vai ser a nossa dinâmica aqui, tá bom? Então, vocês já devem ter visto que no Cigar eu já postei o PDF do plano de ensino-aprendizagem, explicando qual que é a ementa, a metodologia, formas de avaliação, tá? Então, eu vou apresentar aqui hoje, brevemente. A ementa do componente curricular inclui organização, resumo e apresentação de dados estatísticos, um pouco sobre estatística descritiva, noções de probabilidade, variáveis aleatórias, distribuições probabilísticas, distribuições amostrais, intervalo de confiança, teste de hipótese, correlação e regressão linear, né, e aplicação às ciências e engenharias. Se nós tivermos tempo ao longo deste componente, dependendo de como a gente vai evoluir nos conteúdos, eu gostaria de trazer também alguns elementos de estatística não paramétrica, tá? Porque é uma demanda frequente dos estudantes das áreas de ciências ambientais. Bem, como vai ser o nosso componente, né? A metodologia de ensino e aprendizagem. As nossas aulas, o conteúdo teórico vai ser gravado e disponibilizado no YouTube, certo? Então, vocês vão receber as aulas um pouquinho antes do nosso horário, de 18h30, e depois disso nós teremos encontros online no horário das aulas apenas para dúvidas sobre o assunto e os exercícios que serão passados a cada semana. Então, a princípio, o nosso horário de tirada de dúvidas é entre 20 e 22 horas, certo? Mas nós podemos mexer nisso se for do interesse da maioria da turma ou de alguns alunos que não possam vir exatamente nesse horário, certo? Então, como vamos fazer? Na aula de hoje, terça-feira, 1º de junho, né? Vocês vão apenas assistir o vídeo que será postado no SIGA e nós não teremos esse encontro ao vivo. Então, na semana que vem, a gente vai ter um encontro ao vivo para tirar as dúvidas da aula de hoje e a gente também vai postar o conteúdo da próxima semana. Então, numa semana a gente posta o conteúdo, na semana seguinte a gente tira dúvidas daquele conteúdo e dos exercícios da semana anterior. Certo? Como atividades complementares, nós utilizaremos ferramentas de aprendizado online, como a plataforma Khan. Bem, quais são os objetivos da gente aqui? É apresentar uma visão geral da estatística aplicada à ciência, né, por meio do ensino dos fundamentos teóricos e suas aplicações. Nós vamos apresentar e discutir diferentes formas de aplicação da estatística nas ciências ambientais, e vamos desenvolver habilidades e competências para empregar análises estatísticas básicas. Então, esse é um componente de estatística básica, ok? Não veremos técnicas mais sofisticadas, como análises multivariadas, certo? Bem, como vai ser a nossa avaliação? Metade da nota, 50% da nota, vai ser por meio de exercícios semanais que serão postados na forma de tarefas no CIGA e um relatório estatístico em dupla, que vai ser a outra metade da nota, certo? Eu vou explicar como vai ser esse relatório desde já, mas ao longo do componente vocês vão poder tirar dúvidas sobre isso, né? Que certamente surgirão. Então, esse relatório, ele vai ser da seguinte forma: vocês vão ter que encontrar um problema científico para ser resolvido e vão apresentar esse problema na forma de pergunta, né? Inclusive, uma das nossas aulas é como transformar uma pergunta num gráfico, vocês vão ver que é bem interessante. Então, vocês vão resolver um problema, procurar um problema para resolver. Né? Pode estar relacionado com um TCC, com um projeto integrador, com um projeto de iniciação científica, ou ele pode ser simulado, né, com dados inventados. Vocês vão descrever textualmente
como vocês vão analisar estatisticamente esse problema, né? Que técnicas vocês vão usar. E vão tentar também explicar com palavras, apresentar suas tabelas, gráficos, suas análises e a interpretação dos dados. No máximo 2 páginas para esse relatório, sem contar capas e referências. E vocês também devem fazer uma apresentação de slides, né, apresentando esse relatório, que nós estamos prevendo um encontro, né, ao vivo, né, síncrono, para assistir a apresentação de vocês. Quem não tiver como apresentar no momento síncrono, pode gravar um vídeo para a gente transmitir no dia da aula. Então, esse relatório vai compor 50% da nota de vocês, certo? Então, como metade da nota está associada com atividades semanais, é muito importante que vocês não deixem acumular essas atividades semanais. Então, toda semana vai ter uma atividade, vocês vão ter uma semana para fazer aquela atividade. O ideal, né, que vocês usem somente esse período, tá? Que vocês não deixem acumular, senão isso vai prejudicar muito vocês, tá bom? A estatística é algo que precisa ser estudado gradualmente, gradativamente. Então, esses exercícios semanais são para garantir que a gente faça esse aprendizado gradativo, certo? Esse acompanhamento. Bom, nós vamos utilizar como ferramenta o programa R, né? Para fazer as análises estatísticas, para fazer gráficos, tabular tabelas, né? Para fazer tabelas. Então, nós vamos utilizar o R, certo? Não se preocupem de imediato, né, porque nós vamos dar um suporte para isso. Então, nós estamos recomendando uma playlist no YouTube com o curso de R para iniciantes. Nós vamos recomendar os vídeos específicos que são importantes para a atividade da semana, certo? Então, vocês também vão ter um pouquinho de R toda semana. E tem um curso online aqui, promovido pelo Centro de Ecologia, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Instituto de Biociências da USP. Ele não está na forma de vídeos, mas é um conteúdo muito importante, muito interessante, com bastante profundidade, tá? Então, ele é bem bacana. E temos essa playlist aqui, a gente vai estar sempre passando vídeos para vocês, certo? Também, por isso que também é importante o acompanhamento gradativo, porque o R também precisa desses passinhos constantes e pequenos, né? Então, toda semana a gente vai dar um passinho a mais no R. E isso é muito importante para o aprendizado de vocês. De novo, é muito importante que vocês tenham esse acesso gradativo aos conteúdos e que façam as atividades de forma gradativa, tá bom? E é por isso que nós estaremos disponível toda semana para poder tirar dúvidas sobre essas atividades, tá? Bom, agora vamos entrar no conteúdo da aula de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é estatística, né? E para que serve estatística, por que vocês estão aqui. Então, a estatística ela é tão importante que ela é, de fato, um componente obrigatório do bacharelado interdisciplinar em ciências, né? Ela é um instrumento super importante e poderoso. Ela nos auxilia na organização e na interpretação de dados, ou seja, de informações, né? Nos auxilia a avaliar adequadamente como o mundo varia, né? A gente vive num mundo onde tudo é variação, né? Nós temos processos biológicos que variam, processos de produção que variam, processos de produção de materiais, processos de controle que também variam. Então, a gente precisa ter mecanismos de avaliar de forma adequada essa variabilidade no mundo, né? E outro instrumento importantíssimo, né, que a estatística funciona como instrumento no sentido de estimar o grau de confiabilidade das informações, né? E em tempos de negacionismo, né, científico, onde a gente tem dificuldade de saber o que é informação que a gente pode confiar, o que a gente não pode confiar, a estatística ela traz uma forma muito poderosa da gente lidar de uma maneira objetiva com as incertezas, né? Então, a partir da estatística, você consegue ter uma estimação, né, de quão confiável são aquele conjunto de dados, né, aqueles resultados. Então, ela é fundamental, tá? E muito especialmente nos dias de hoje. Bem, eu vou trazer um histórico que não pretende ser exaustivo, tá? Na verdade, ele é bem superficial, mas trata um pouco de como a estatística se desenvolveu
no Ocidente, né, especialmente na Europa. Então, por isso que vocês só estão vendo esses quadros e fotinhos de homens brancos, tá? Isso é algo que eu pretendo melhorar para as próximas vezes que a gente for falar de estatística, né? Tentar incluir um histórico mais abrangente, né, de como isso se desenvolveu. Então, inicialmente, a estatística ela era usada para descrever de forma quantitativa os assuntos de um estado ou de um governo, né? Então, ela começou de forma descritiva, enumerando coisas, enumerando pessoas, riquezas, na forma de um censo, né? Identificando quantas pessoas existem numa certa comunidade, se são homens ou mulheres, qual a idade. E no século XVII, nós tivemos a estatística sendo usada para as primeiras interpretações de dados, né? Então, em 1693, em Londres, foi quando se calculou os totais anuais de falecimento, ou seja, quantas pessoas morriam a cada ano, né? De acordo com o sexo, homens e mulheres. Então, esses levantamentos, né, os dados tinham sido levantados a partir de 1517, mas só mais de 100 anos depois foi que que se começou a interpretar aqueles dados, né? A fazer uma descrição daquele conjunto de dados sobre os totais anuais de falecimentos, né? Isso foi especialmente importante quando a peste atacava periodicamente a Europa, né? Para identificar a quantidade de mortes provocada pela doença, né? E Christian Huygens, que é esse cidadão aqui, ele propôs uma curva de mortalidade a partir desses dados, né? Já no século XVIII, um pouco posterior aí, o Blaise Pascal e o Pierre de Fermat desenvolveram a teoria de probabilidades, né? Que foi quando a estatística passou a auxiliar na tomada de decisões científicas, né? Quando se desenvolveu a teoria de probabilidades, ela é a grande base da estatística inferencial, né? Que é quando a gente estima a chance de algo ser verdadeiro ou não, a chance daqueles dados estarem mostrando um padrão corresponde com a verdade. Então, isso daí foi fundamental para o desenvolvimento da estatística moderna. Bem, já no século XIX, né, esse cidadão aqui, o Lambert Quetelet, ele foi o primeiro a aplicar esses conhecimentos estatísticos para solucionar problemas na biologia, na medicina e na sociologia, né? E o Karl Pearson, né, vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Ele é bastante famoso, já no século XX, ele começou a aplicar a estatística nos estudos sobre seleção natural, né, de Darwin, a teoria da seleção natural. Ele aplicou estatística, desenvolveu os testes de quadrado e de correlação de Pearson, né? Então, também foi uma pessoa importante aí no desenvolvimento da estatística. E o Fisher também, lá no século XX, começou a desenvolver experimentação estatística controlada, né? Impulsionou o uso da estatística em várias áreas do conhecimento. Bem, e finalmente, o que é estatística, né? A estatística é a ciência que tem por objetivo orientar, quer dizer como que a gente deve fazer a coleta de dados, o resumo dos dados. Quando eu falo dados, eu estou me referindo a informações também, tá? Então, como é que eu coleto informações? Como que eu resumo essas informações? Como que eu faço a apresentação dessas informações? Como que eu analiso? Como que eu interpreto os dados? A estatística descritiva, ela envolve justamente esse resumo e apresentação de dados, né? E a estatística inferencial, ela nos ajuda a concluir sobre conjuntos de dados maiores, né? Ou seja, sobre uma população a partir de conjuntos de dados menores. Então, digamos que eu quero saber como que funciona um certo processo, né, biológico, digamos assim, numa comunidade de peixes dentro de um lago. Então, vocês imaginem um lago com muitos peixes, né? E eu preciso saber informações sobre aquela população de peixes daquele lago. É impossível que eu colete todos os peixes do lago. Então, a estatística inferencial, ela me ajuda a entender como que funciona essa população grande a partir de dados menores. Então, eu coleto algumas informações sobre alguns peixes que estão no lago e, a partir disso, eu vou fazer inferências sobre como que a população total se comporta, como que a população total se descreve, certo?
Então, isso é o que faz a estatística inferencial. E ela é imprescindível para o teste de hipóteses científicas. Então, se você já ouviu falar de teste de hipótese, você já deve ter ouvido falar também de estatística, né? Então, a estatística ela é fundamental para que a gente realize um teste de uma hipótese científica. Bem, vamos começar com alguns conceitos que são muito importantes e fundamentais para a gente entender estatística. Então, o primeiro conceito é o de unidade de observação ou unidade experimental, né? Então, a unidade de observação ou unidade experimental é a menor unidade que vai fornecer a informação. Por exemplo, se eu quero falar sobre a população brasileira, né? As pessoas, né? Cada pessoa é a menor unidade informacional, né? Não existe meia pessoa, né? Então, pessoa seria a menor unidade informacional a respeito da população brasileira, né? Então, animais também, plantas, objetos, fatos, né? Correspondem ao que a gente chama de unidade de observação ou unidade experimental. Já dados, né? Se referem a informações, como a gente já comentou aqui, que podem ser numéricas ou não numéricas, que são obtidas a partir de uma unidade experimental ou de observação, né? Por exemplo, quando eu digo que João tem 25 anos e é fumante, João é a pessoa, né? A minha unidade experimental. 25 anos é uma informação sobre João, né? É uma informação numérica, 25 é a idade de João, e ele é fumante, que é uma informação não numérica, né? Ele pode ser fumante ou não fumante. Então, eu não represento isso com um número, mas isso é uma informação também, qualitativa, né? E variável seria toda característica que eu posso observar, né, em uma unidade experimental ou observacional e que varia, como, por exemplo, idade. Então, se eu tenho um conjunto de pessoas com idades diferentes, né, idade pode ser considerada uma variável. Então, João tem 25 anos, Maria tem 4 anos, Catarina tem 39 anos. Então, João é a unidade observacional. João, Maria, Catarina são as unidades observacionais, né, as pessoas. E idade, variando entre 25, 4, 39, é a variável que diz respeito a essas pessoas. Bem, essas variáveis podem ser quantitativas, né, ou qualitativas. As quantitativas, elas podem ser separadas em discretas ou contínuas. Elas são ditas discretas quando os dados podem apresentar apenas números inteiros, como, por exemplo, número de filhos nascidos vivos, número de obras catalogadas. Por exemplo, eu não tenho 0,5 livros, eu tenho 1 livro, 2 livros, 3 livros. Eu não posso ter meio filho. Eu tenho um filho ou eu não tenho um filho, né? Quantidade de células também só podem ser representadas por números inteiros. Já variáveis contínuas, né, quantitativas e contínuas, os dados podem apresentar qualquer valor dentro de um intervalo possível de variação, né? Como, por exemplo, concentração de substâncias em medicamentos, né? Se vocês já leram a bula de um medicamento, né? Ela quase sempre tem, ó. Você tem aqui, por exemplo, dipirona 1 miligrama por grama, né? Poderia ser 0,5, 0,3, 0,4. Altura também pode ter qualquer número dentro de um certo intervalo de variação, né? O tamanho da cauda de um animal, o diâmetro de uma árvore. Então, essas são ditas variáveis contínuas. E as variáveis qualitativas, elas são representadas por dados não numéricos, como, por exemplo, cor, né? Azul, vermelho, verde, rosa. São qualidades referentes à cor, né? A raça de uma ovelha ou de um outro animal, o sexo de um paciente, né? Então, são variáveis qualitativas. Elas também podem ser separadas em nível nominal ou nível ordinal. No nível nominal, elas se diferenciam apenas pela denominação, como, por exemplo, eu tenho um RH positivo e RH negativo. Não existe, por exemplo, um que é maior ou menor que o outro, não existe graus de intensidade entre eles, né?
Então, a diferença é apenas no nome, né? E elas podem ser binomiais ou binárias, quando tem apenas duas categorias, como no caso do RH, que é positivo ou negativo. E podem ser também polinomiais, quando compostas por mais de duas categorias, como, por exemplo, os grupos sanguíneos no sistema ABO, né? Então, eu posso ter sangue do tipo A, do tipo B ou do tipo O. Então, eu tenho mais do que duas categorias aí, né? E quando eu falo do nível ordinal, eu estou me referindo a diferentes categorias com diferentes graus de intensidade. Só um minutinho aqui, estou acertando o celular. Bem, a gradação precisa ser inerente à variável, tá? E não imposta por conveniência. Por exemplo, quando eu falo de uma sensação dolorosa, né? Eu posso estabelecer uma escala que vai de 0 a 10, onde 0 é nenhuma dor e 10 é uma dor insuportável. 5 seria uma dor média, né? Então, eu tenho uma escala que é representada por números, mas esses números, eles são, na verdade, representam a qualidade, né? Que é a intensidade da dor, né? Então, ela representa, não deixa de ser uma variável qualitativa, né? Ela tem nível ordinal porque existem diferentes graus de intensidade. Então, o 10 vai ser uma dor maior do que o 9, que vai ser uma sensação dolorosa maior que o 8, e assim por diante, certo? Bem, mais alguns conceitos. E a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque no começo são muitos conceitos, mas é fundamental que a gente compreenda esses conceitos com muita clareza, porque a gente vai usar esses conceitos ao longo de todo o resto do componente curricular, certo? Então, o conceito de população ou universo é a representação de todo o conjunto de unidades experimentais, né, ou observacionais. Então, ele vai depender do interesse do pesquisador. Vocês lembram quando eu falei sobre a possibilidade de estudar a população de peixes num determinado lago? Então, digamos que eu quero estudar todos os peixes do lago X, né? Então, a minha população, o meu universo de interesse são todos os peixes do lago X, né? E, só que eu não, como eu já falei, não posso coletar todos os peixes do lago X para observar o que eu quero observar. Então, para observar os fenômenos a respeito de todos os peixes do lago X, o que é que eu vou fazer? Eu vou coletar uma amostra, né, que vai ser qualquer fração da população de peixes daquele lago X, né? Essa amostra ela precisa ser representativa e não tendenciosa, né? Então, se eu só vou nas margens do lago X e coleto os peixes ali, porque ali é mais fácil de coletar, e eu não vou no centro do lago, não vou nas partes mais distantes da margem, eu estou tendo uma amostragem que é tendenciosa, né? Então, e se meus peixes não estiverem nas margens? Se eles tiverem um hábito de ficar somente no fundo do lago ou mais longe da margem? Então, perceba que essa amostra não vai ser representativa da minha população, do meu universo de interesse, né? E mais um conceito aqui, conceito de parâmetro, né? Então, o parâmetro, ele é um valor que resume na população a informação que se refere a uma certa variável, né? Então, por exemplo, digamos que meu universo de interesse são os alunos de física numa turma do ano de 2019, né? Se meu universo de interesse, né, a minha população, ou meu universo, corresponde a todos os alunos da turma de 2019 e da turma de física, e eu consigo dizer que 23% deles foram reprovados, esse 23%, ele representa um parâmetro que é um resumo de toda a população, né? Porque ali, de fato, eu estou amostrando toda a população, né? Agora, quando eu não tenho acesso a toda essa população, eu posso fazer uma estimativa desse parâmetro, né? Que represente da melhor forma possível esse parâmetro. E aí, essa estimativa desse parâmetro eu vou chamar de estatística também, tá? Então, a estatística, ela representa um número que é calculado a partir dos elementos da minha amostra, né? Então, daquela fração da população. E ela vai descrever um conjunto de dados, tá? Então, como estatística, eu posso dizer que eu tenho uma média, um desvio padrão, um coeficiente de correlação. Então, são estimativas de parâmetros, ok?
Então, aqui essa frase chega a estar em vermelho de tão importante que ela é. Que uma estatística é uma estimativa que eu vou usar para fazer inferências sobre um parâmetro, tá? O parâmetro que é aquela informação que resume a população, ok? Isso aqui também é muito importante, tá? Então, tenham o cuidado de tentar compreender isso aqui, tá? Bom, e eu quero trazer aqui uma frase, né, da Cídia Calegari Jacques, que é a autora do principal livro que a gente vai usar no nosso curso, que se chama Bioestatística, Princípios e Aplicações. Ela coloca que a estatística ela é uma ferramenta. Ela não é para ser um ornamento de um artigo científico, né? Porque hoje em dia a gente tem inúmeros artigos científicos que usam estatística, né? Para poder publicar as suas informações, mas ela não é para ser um ornamento, né? Ela não é algo que vai embelezar um artigo. Ela é uma ferramenta muito importante, né? Então, não adianta a gente aplicar uma técnica estatística sofisticada se você não tiver um planejamento adequado, né, que a gente chama de delineamento amostral, né, se você planejar a coleta de dados corretamente, se você coletar dados de forma aleatória, né, de forma não enviesada, e se você não controlar suas variáveis de confusão, tá? Essa frase pode ser assim, parecer um pouco complexa aqui, mas ao longo do componente vocês com certeza vão compreender melhor o que eu quero dizer com isso aqui. Então, a gente precisa compreender os princípios básicos da estatística, entender o que é fundamental para a gente conseguir um conjunto de dados relevante, para só então a gente aplicar as técnicas, né? Então, a gente está falando sobre estatística, mas a gente não pode pular essa parte importante de planejar a coleta dos dados, né? De coletar os dados de forma adequada, né? Senão a nossa estatística não está representando, de fato, a realidade que a gente quer representar. Bom, e agora a gente vai começar com a parte bem básica, mas também muito importante, né? E que é algo que é motivo de dúvida frequente, né, dos alunos, que é como que a gente constrói uma tabela de dados, né? A gente está falando em coletar informações. Então, quando a gente tem um projeto de pesquisa, né, ou quando a gente precisa discutir informações sobre um determinado processo, nas engenharias também, né, a gente vai precisar coletar informações. E provavelmente a gente vai precisar coletar muitas informações. Então, saber como organizar esses dados, como construir as tabelas que resumem esses dados é fundamental, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Nós temos, aqui é um exemplo de uma tabela, certo? Ela é baseada nos dados de um projeto de pesquisa meu, chamado... É uma série temporal que a gente tem no Pier de Porto Seguro, então todo mês eu vou até o Pier Municipal aqui em Porto Seguro e eu coleto dados sobre temperatura, salinidade, né, condutividade, oxigênio dissolvido, coleto plâncton também, que é a minha área de especialidade, e aí eu tabulo esses dados da seguinte forma, né? Então, aqui, essa primeira linha são as legendas, né, do que eu tenho de informação. Então, aqui eu tenho estações, né, o mês de coleta, a variável que eu vou coletar, como, por exemplo, condutividade superficial, temperatura superficial, oxigênio dissolvido, tá? E aí, cada coluna, então, é uma variável. E cada informação na linha são as observações, tá? Então, as observações que eu vou fazer vão aparecer nas linhas. E nas colunas, eu vou ter as minhas variáveis, né? Então, por exemplo, a minha variável estação, ela vai variar aqui. Na verdade, isso aqui é uma legenda das minhas amostras, né? Então, tem estação 2 na baixa-mar, estação 2 na pré-mar. Ambas no mês de outubro, né? Então, aqui, mês, outubro, outubro, novembro, novembro, dezembro, dezembro. Os valores de condutividade em cada um desses pontos amostrais, né? Esse NaN aqui, ele significa not a number, em inglês, né? Uma abreviação de not a number. Significa que não teve coleta de dados, tá? Isso é diferente de se eu colocasse zero. Porque eu não tenho condutividade zero, por exemplo, nessa amostra. Se eu colocasse zero, eu diria que a minha condutividade foi zero. Isso não é verdade. Esse not a number significa que eu não coletei
a informação naquele momento. Isso é importante que você saiba que você não coletou de fato, tá? Então, não poderia simplesmente coletar um 0 aqui, tá? Então, é assim que a gente organiza os dados. Variáveis nas colunas e observações nas linhas. Bem, agora eu vou mostrar como que você pode agrupar os seus dados de forma bem simples, né? Então, a gente viu como colocar os dados grupos, como tabular os dados, e aqui na sequência a gente vai ver como fazer um agrupamento simples desses dados, né? Então, digamos que eu quero fazer uma análise da concentração de albumina em 25 pacientes com uma certa doença, né? Então, esses são os dados aqui, enumerados, tá? Então, digamos que eu tenho 25 dados, porque são 25 pacientes, e em cada um deles eu tenho esses valores. Então, digamos que eu tenho 5,1 miligramas por litro de albumina no paciente 1, 4,9 no paciente 2, 4,9 no paciente 3, e assim por diante, né? Então, essa tabelinha aqui mostra uma forma de eu agrupar esses dados. Eu vou descrever aqui rapidamente, tá? Então, essa tabela, ela tem aqui a taxa de albumina em gramas a cada 100 ml no plasma de 25 pacientes, né? Então, aqui está a concentração de albumina e aqui eu estou contando quantas vezes cada um desses valores se repetiu, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o valor 4,5, ele se repetiu uma vez. Então, se eu procurar aqui nos meus 25 pacientes, eu só tenho 4,5 aqui. O valor de 4,6 nunca aconteceu, não tem nada aqui. O valor de 4,7 aconteceu 2 vezes, né? Então, eu tenho 4,7 aqui e 4,7 aqui. E assim por diante, tá? Então, aqui, esse Fzinho aqui, ele representa a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que cada valor cada valor de concentração de albumina, aconteceu naquele conjunto de 25 pacientes que eu tinha, né? E esse FR aqui se refere à frequência relativa, que seria esse mesmo valor aqui, dividido pelo total. Então, se eu tenho o valor de uma vez aconteceu o valor de albumina de 4,5 em 25 pacientes, que eu dividi 1 por 25, eu vou ter 0,04, tá? Como aqui não aconteceu 0, então 0 dividido por 25 dá 0, 2 dividido por 25 dá 0,08, e assim por diante, né? Se eu somar tudo, eu vou ter 1 aqui, tá? E esses valores aqui, eles representam o que a gente chama de percentis, tá? Então, o que a gente chama de percentil 25, ele vai ser até onde 25% dos valores ocorreram. Então, isso é uma forma também de compilar os dados. Então, até o valor de 0,16 aqui, de frequência absoluta, se eu somar 0,16 com 0,12, com 0,04, com 0,004, eu vou ter 0,25. Então, 25% dos pacientes, eles aconteceram nessa faixa de valores aqui. Então, os valores de albumina de 4,5 até 4,8 representam 25% dos meus pacientes, né? O percentil 50 vai ser esse intervalo entre os 25% e 50% dos valores. E 75, o percentil 75 vai ser até 75% dos valores distribuídos aqui. E isso é uma forma também de você representar, né? Onde você tem maior distribuição de valores para uma certa variável, tá? Então, esse percentil 25, percentil 50 e percentil 75, eles são tão importantes e relevantes na estatística que eles são chamados de quartis. Então, o primeiro quartil é o P25, o segundo quartil é o P50 e o terceiro quartil é o P75. Bem, e assim é possível construir tabelas de grupamento por intervalos de classe também, né? Então, por exemplo, aqui a gente fez uma tabela de grupamento simples, né?
que a gente pegou simplesmente todos os valores que ocorreram e a gente contou quantas vezes esses valores ocorreram. Nessa segunda forma de representação, a gente tem um intervalo de classe. Então, ao invés de ter todos os valores, por exemplo, do peso, que é essa variável que está descrita nessa tabela, eu posso ter um intervalo de pesos. Então, aqui eu tenho as alunas, essa tabela 1, ela representa a distribuição do peso de 256 alunas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Obtidos entre 1980 e 1999. Então, aqui eu tenho uma frequência de 9 alunas que tinham peso entre 40 e 45 quilos, 36 alunas com peso de entre 45 e 50 quilos, tá? E assim por diante. Essa barrinha aqui, ela é fechada do lado esquerdo, porque significa que eu estou incluindo o valor 40, mas eu não incluo o valor 45, que aqui está aberto, né? Então, se eu tiver 49,999 quilos, eu entro... desculpe, 44,999 quilos, eu entro aqui nessa classe. Mas se eu tiver 45 quilos fechadinho, eu vou entrar na classe subsequente, tá certo? E assim por diante. Então, aqui eu tenho a frequência absoluta e a frequência relativa, que nada mais é que a frequência absoluta dividida pelo total de alunas, né? E a gente pode representar esses mesmos dados na forma de um histograma, tá? Essa é a imagem de um histograma. Um histograma, ele serve para representar uma distribuição de frequências. Essa tabela aqui tem uma distribuição de frequências. Aqui a frequência absoluta e a frequência relativa. E essa também, frequência absoluta e frequência relativa. Então, essas frequências relativas, elas podem ser representadas, né, tanto a absoluta quanto a relativa, pode ser representada por um histograma, né? Que ele representa graficamente essa distribuição de frequências, tá? Então, esse histograma aqui, ele é específico dessa tabelinha aqui, tá? Então, aqui eu tenho os dados entre 40 e 45 quilos, entre 45 e 50 quilos, entre 50 e 55 quilos, e aí cada valor da frequência absoluta, ele está representado aqui no eixo Y, tá? Então, vamos lá. A base é um intervalo de classe, tá? Então, aqui no eixo X, né? Eu tenho de 40 a 45, 45 a 50, 50 a 55. Então, a base do meu gráfico, ele é um intervalo de classe, tá? E a altura, ela é a frequência absoluta ou relativa de cada classe, que é dividida pelo intervalo de classe. Então, ela é dividida pelo intervalo de classe para que a área total da figura corresponda a 100% ou 1, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, desculpa, de 40 a 45, eu tenho o valor de 9, tá? Então, o 9 está aqui a altura, né, do meu histograma. De 45 a 50 quilos, eu vou ter 36, então ele está representado aqui. E aí eu tenho a minha representação gráfica da minha distribuição de frequências, tá? Isso aqui é um códigozinho que depois vocês podem botar no R, né? Para poder plotar esse histograma. Mas esse exercício fica para posteriormente, tá? Depois que vocês fizerem os vídeos. Então, vamos ignorar esse códigozinho aqui, tá bom, gente? Desculpa que saiu por engano. Bem, o próximo gráfico é chamado de gráfico de barras ou de bastões, tá? Então, as frequências dos valores são representadas por barras, né? Então, por exemplo, essa figura aqui, ela representa o número de irmãos relatados por 115 estudantes universitários na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, a gente não teve pessoas que não têm irmãos. Então, tivemos aqui cerca de menos de 10% dos alunos não tinham irmãos, né? Cerca de 20% dos alunos tinham um irmão. Cerca de menos de 40% dos alunos tinham 2 irmãos. Então, isso é a representação do nosso gráfico de barras, né? Então, as frequências dos valores são representadas por barras. Só que não tem continuidade entre esses valores, né? Então, não tem nada aqui entre esse 0 e esse 1
eu não tenho valores nesse intervalo aqui, tá? E a frequência relativa de um valor, ela acaba sendo a probabilidade de ocorrência desse valor, tá? Então, se eu tenho menos de 10% de alunos, né, com nenhum irmão, isso é a probabilidade de você não ter um irmão se você for aluno da URGS, ok? E aqui a gente tem um topo da distribuição, né? Então, a maior probabilidade, se você for aluno da URGS, você tem a maior chance de ter 2 irmãos do que não ter nenhum, do que ter um, ou de que tem até 9 irmãos, por exemplo, né? Então, a maior chance de você ter irmão seria na quantidade de 2, de acordo com esse levantamento aqui dos números de irmãos relatados, né, nos estudantes da URGS. Bem, aqui a gente tem outros tipos de gráficos, né? Então, a gente tem aqui o que a gente chama de gráfico de pizza, tá? Esse gráfico de pizza, ele também é um gráfico de distribuição relativa, né? Por exemplo, digamos que eu estou trabalhando com a comunidade zooplânctônica, né? Então, eu analisei uma amostra de zooplâncton, e dentro dessa amostra de zooplâncton, eu tinha 4 grupos taxonômicos, né? Apenas. Então, eu tenho copépodas aqui em laranja, decápodas em um laranja mais rosado, apendiculares num roxinho e Chetognatha no cinza, tá? Então, se eu somar os 4, eu vou ter 100% dos organismos que aconteceram nessa minha amostra de plâncton, tá? E aí eu consigo ver qual organismo acontece com mais frequência, qual acontece com menos frequência, a partir desse gráfico de pizza aqui, tá? Nesse daqui do meio, nós temos um diagrama de dispersão, né? Onde eu tenho 2 variáveis quantitativas aqui, tá? Por exemplo, a altura em relação ao peso. Então, digamos que eu pegue várias pessoas e para cada uma dessas pessoas eu vou medir o peso e eu vou medir a altura. E aí a altura eu vou plotar no eixo X e o peso no eixo Y. Então, aqui eu tenho uma pessoa que mede 1,60 m e tem 50 quilos. Aqui eu tenho outra pessoa que também mede 1,60 m, mas que tem 55 quilos. E assim por diante, eu vou montando o meu gráfico. E eu consigo perceber com esse gráfico que tem uma tendência de que quanto maior a pessoa, maior costuma ser o peso dela, tá? Então, esse é o que a gente chama de um gráfico de dispersão ou diagrama de dispersão, certo? E aqui, no lado direito, eu tenho o que eu chamo de gráfico de linhas. Então, também tenho 2 variáveis contínuas aqui, né, numéricas e contínuas, e ao invés de representar por bolinhas no gráfico de dispersão, eu vou representar como se fosse uma linha. Isso é muito comum em gráficos de distribuição temporal, né? Então, vocês estão vendo aqui uma linha do tempo. 2000, 2001, 2002, 2003, para indicar que existe uma continuidade nesses valores, né? E agora a gente vai ver como interpretar esses gráficos simples, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de barrinhas também, tá? De novo daquele conjunto de dados que eu trouxe como exemplo, que é aquela série temporal, aqui no PIA Municipal de Porto Seguro, né? Então, digamos que eu estou querendo analisar esses dados ambientais durante a baixa-mar. Então, todo mês eu estou indo lá no PIA Municipal de Porto Seguro e estou coletando informações ambientais na água ali naquela região, né? Então, eu tenho aqui condutividade em laranja, temperatura em vermelho e oxigênio dissolvido em roxo, né? Então, esses são os valores no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro e no mês de janeiro, tá? Então, o que é que eu consigo ver aqui com esses gráficos? Que a temperatura que está aqui em vermelho, ela praticamente não mudou, né? Então, outubro, novembro, dezembro e janeiro, eu tenho praticamente a mesma temperatura. Então, não tenho variação de temperatura entre outubro e janeiro, lá no PIA municipal, né? Pelo menos durante a baixa-mar, né?
Já os dados de condutividade, eles aumentam um pouquinho aqui em dezembro, não tenho dado em novembro, tá vendo? Mas de outubro para dezembro houve um pequeno aumento e uma diminuição de novo em janeiro. Então, janeiro e outubro são mais parecidos entre si do que dezembro, né? E no caso do oxigênio dissolvido, eu tenho também uma baixa, eu vou ter aqui, uma baixa em novembro, depois um leve aumento em dezembro e um leve aumento em janeiro, tá? Então, o oxigênio dissolvido em novembro, ele foi mais baixo do que em outubro, dezembro e janeiro. Então, essa é uma forma de interpretar de forma qualitativa, tá? Como esses gráficos, como essas variáveis estão se comportando ao longo do tempo, ok? Bem, pessoal, o que eu tinha para falar de conteúdo, né, era isso que a gente acabou de ver, né, sobre organização de dados, tabulação de dados, gráficos simples, né? E o que eu usei de bibliografia para essa aula? Foi o livro da Cília Calegari Jacques, chamado Bioestatística, Princípios e Aplicações, que está disponível no acervo virtual da UFCB, então vocês têm acesso online a ele. E o livro da Tatiane Parente, chamado Bioestatística, as unidades 1 e 2. Então, do Calegari Jacques é o capítulo 1, de introdução, a introdução e o capítulo 1, e o da Parente, unidades 1 e 2, tá? Então, o que vocês vão fazer para a próxima aula? Nós vamos ter uma tarefinha no SIGA, onde vocês vão ter que, primeira coisa, vocês vão escolher um dos livros, ou Calegari Jacques, ou Parente, e vão ler esses capítulos. Então, se escolher o livro da Calegari Jacques, vocês vão ler a introdução e o capítulo 1. Se escolher o livro da Parente, vocês vão ler as unidades 1 e 2. Eu gosto mais de Calegari Jacques, tá? Mas vocês podem escolher qualquer um dos dois para ler. Depois, eu vou passar os exercícios sempre em dupla, tá, pessoal? Vocês escolham uma duplinha. Eu vou criar um grupo de WhatsApp da turma, e aí vocês vão ter os contatos uns dos outros, né? Eu vou colocar o link do grupo lá no SIGA. Então, clica no link e entra no grupo, tá? Da turma. Encontrem uma dupla e tentem fazer os exercícios em dupla. Se vocês não quiserem trabalhar em dupla, pode trabalhar individual também. Então, o primeiro exercício a primeira atividade é ler um dos capítulos do livro, escolher um dos livros de ler. Depois, em dupla, vocês vão fazer um resumo ou, reparem na palavra ou, não é para fazer todos esses não. Então, ou você faz um resumo, ou você faz um mapa mental de um dos livros, ou você faz o exercício que está recomendado na Academia Khan, ou você faz o exercício dos livros de parente das unidades 1 e 2, tá? Então, isso vai ser comum a todas as nossas aulas. Vocês vão poder escolher qual exercício vai fazer. Vou passar diferentes possibilidades de exercício, vocês escolhem um tipo e vão fazer. Então, é ou resumo, ou mapa mental, ou Academia Khan, ou o livro de parente, tá? Depois eu vou postar exatamente qual que é o exercício da Academia Khan que vocês podem fazer, tá? E a terceira atividade vai ser assistir os vídeos 2 e 3 daquela playlist, curso de R para iniciantes. Vocês vão instalar o R em seu computador e depois vão fazer o exercício que vai estar descrito na tarefa no SIGA, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Hoje, dia 1º de junho, não teremos atividade ao vivo, mas na semana que vem nós estaremos disponíveis para tirar dúvidas dessa aula e já estaremos postando o conteúdo da aula seguinte. Um abraço e espero que vocês tenham gostado.